Imagine a Amazônia. Que imagem vem à sua mente? Provavelmente um oceano verde infinito, um santuário de biodiversidade, um lugar selvagem e intocado pela civilização em grande escala. Por séculos, essa foi a crença comum, que a densa floresta tropical era um ambiente hostil demais para o desenvolvimento de sociedades complexas e urbanizadas. Pensávamos em pequenas tribos nômades, vivendo em harmonia com a natureza, mas nunca em cidades planejadas, com ruas, praças e uma população de dezenas de milhares de pessoas. Essa visão da Amazônia como um paraíso selvagem, um Éden virgem, está tão enraizada em nosso imaginário que moldou a ciência, a história e até mesmo as políticas de conservação. E se você descobrisse que tudo o que aprendeu sobre o passado da maior floresta do mundo foi, na melhor das hipóteses, uma história incompleta? E se esse véu verde, que acreditávamos ser um símbolo da natureza indomada, fosse, na verdade, a cortina que escondia os vestígios de um mundo perdido e surpreendentemente avançado? A pergunta que cientistas ousaram fazer e que agora tem uma resposta é devastadora para nossa compreensão da história humana. O que a Amazônia escondia? A resposta não está em um punhado de artefatos, mas em uma revelação que redesenha mapas e reescreve livros de história. Se você é fascinado por mistérios como este e quer ser o primeiro a saber quando segredos antigos são revelados, inscreva-se no canal e ative as notificações. A jornada que estamos prestes a começar irá mudar para sempre a forma como você enxerga o coração verde do nosso planeta. A tecnologia nos deu olhos capazes de ver através da folhagem densa, e o que encontramos por baixo não é um vazio, mas o fantasma de uma civilização. A crença em uma Amazônia vazia foi pulverizada por uma tecnologia que funciona como uma máquina do tempo arqueológica, o LIDAR. Imagine um avião sobrevoando a floresta, disparando milhões de pulsos de laser por segundo em direção ao solo. A maioria é bloqueada pelas folhas, mas alguns encontram seu caminho através das brechas, atingem o chão e retornam. Ao medir o tempo exato desse retorno, um computador pode mapear o terreno com uma precisão milimétrica, efetivamente apagando a floresta para revelar o que está por baixo. E o que foi revelado no Vale do Rio Upano, no Equador, chocou o mundo. A revelação chocante é esta. Escondida sobre a copa das árvores, existe uma vasta e antiga rede de cidades-jardim, conectadas por estradas retas e longas, algumas com mais de 25 quilômetros de extensão. Não estamos falando de algumas cabanas, mas de mais de 6.000 plataformas de terra retangulares, sobre as quais casas e edifícios cerimoniais foram construídos, organizados em torno de praças centrais. Um estudo monumental, publicado na prestigiada revista Science no início de 2024, liderado pelo arqueólogo Stephen Rothstein, que dedicou mais de 2 décadas à região, confirmou a existência desse complexo urbano que floresceu por mais de 1000 anos. A datação por radiocarbono revelou que essa sociedade complexa começou a se formar por volta de 500 anos antes de Cristo, tornando-a contemporânea da Roma republicana e séculos mais antiga que muitas das famosas cidades maias. Essa descoberta não apenas adiciona um novo capítulo à história humana, ela nos obriga a jogar fora o livro antigo e começar um novo. A evidência é inegável, impressa nos mapas tridimensionais gerados pelo LIDAR, que mostram uma paisagem inteiramente modificada pelo homem, com sistemas de drenagem, terraços agrícolas e canais que se estendem por uma área de mais de 300 quilômetros quadrados. Mas quem eram essas pessoas? Como uma sociedade tão sofisticada conseguiu prosperar em um ambiente que considerávamos inóspito para a urbanização? Descobrir as estruturas é apenas o começo do mistério. A pergunta mais fascinante é sobre o povo que as construiu, a cultura Upano. A escala e a organização dessa paisagem urbana nos dão pistas incríveis sobre sua vida. A presença de milhares de plataformas residenciais e cívicas, agrupadas em assentamentos distintos e conectadas por uma malha viária impressionante, sugere uma sociedade altamente organizada com uma hierarquia política e social bem definida.
Construir e manter estradas de 10 metros de largura, perfeitamente retas, que atravessam colinas e vales, exige um planejamento centralizado e uma força de trabalho mobilizada que vai muito além da capacidade de uma pequena tribo. Era, sem dúvida, um poder regional consolidado. Mas o verdadeiro gênio do Zupano estava em sua engenharia agrícola. Eles não eram apenas caçadores-coletores, eram agricultores mestres. Os mapas de lidar e as escavações arqueológicas revelaram uma intrincada rede de canais de drenagem e terraços agrícolas nas encostas das colinas. Eles dominaram a gestão da água, transformando solos vulcânicos ricos, mas propensos a inundações, em campos férteis e produtivos. Análises de cerâmicas e artefatos encontrados nos locais confirmam o cultivo intensivo de milho, feijão, mandioca e batata doce, sustentando uma população que, em seu auge, pode ter chegado a dezenas de milhares, talvez até mais. Isso quebra completamente o mito da limitação ambiental da Amazônia. O povo upano não apenas sobreviveu na floresta, eles a moldaram, a domesticaram e criaram uma paisagem antropológica, uma fusão de natureza e engenharia que perdurou por séculos. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que essa descoberta é a maior prova de que subestimamos completamente as civilizações antigas das Américas? O que mais você acha que pode estar escondido sob a floresta? O sucesso e a longevidade dessa civilização são impressionantes, mas isso também levanta uma questão inevitável e sombria. Se eles eram tão avançados e bem-sucedidos, por que desapareceram? A linha do tempo da civilização upano é tão impressionante quanto sua arquitetura. Os arqueólogos estimam que a ocupação principal da região ocorreu entre 500 a.C. e aproximadamente 300 a 600 d.C. Isso significa que enquanto o Império Romano ascendia e caía na Europa, e enquanto as bases da civilização maia clássica eram estabelecidas na Mesoamérica, uma sociedade urbana igualmente complexa e duradoura florescia no coração da Amazônia. Eles existiram por mais de 1000 anos, um período de estabilidade e desenvolvimento que rivaliza com muitas das grandes civilizações do Velho Mundo. Saber disso nos força a fazer uma pergunta crucial. O que aconteceu para que uma sociedade tão resiliente e bem estabelecida colapsasse? A resposta, por enquanto, permanece um dos maiores mistérios que essa descoberta nos trouxe. Não há um consenso claro, mas as evidências apontam para algumas possibilidades dramáticas. Uma das principais suspeitas recai sobre o vizinho imponente e volátil do Zupano, o vulcão Sangai, um dos mais ativos da América do Sul. Uma ou mais erupções cataclísmicas poderiam ter coberto os campos agrícolas com cinzas vulcânicas, envenenado as fontes de água e tornado a vida na região insustentável, forçando um êxodo em massa e o abandono das cidades. Outras teorias sugerem mudanças climáticas graduais, que podem ter alterado os padrões de chuva e afetado a produtividade agrícola, ou até mesmo conflitos internos e pressões sociais que levaram ao colapso da estrutura política que mantinha a sociedade unida. É possível que uma combinação de todos esses fatores tenha selado o destino do povo upano. A floresta, então, lentamente, ao longo de mais de 1500 anos, reclamou o que era seu, cobrindo as cidades, as estradas e as praças com um manto verde tão espesso que apagou sua existência da memória humana. O eco silencioso dessas cidades perdidas nos lembra que a ascensão e a queda são ciclos universais da história humana, mas o impacto de sua redescoberta vai muito além da arqueologia. A implicação mais surpreendente desta descoberta não é apenas que existiu uma grande civilização na Amazônia, mas que a própria ideia de uma natureza intocada na região é, em grande parte, um mito. A Amazônia que vemos hoje não é uma floresta virgem, mas sim uma paisagem profundamente influenciada e moldada por milênios de ocupação humana. O que os primeiros exploradores europeus encontraram no século XVI não foi um Éden vazio, mas sim um jardim em ruínas, um mundo pós-apocalíptico cujas populações haviam sido dizimadas em até 90% por doenças como varíola e sarampo, que viajaram mais rápido que os próprios conquistadores. As cidades já estavam sendo engolidas pela vegetação quando os cronistas europeus chegaram, criando a falsa impressão de um vazio demográfico. Esta descoberta responde à pergunta: o que a Amazônia escondia? Com uma verdade transformadora.
Escondia a prova de que os povos indígenas não eram meros coadjuvantes da natureza, mas sim protagonistas, engenheiros e urbanistas que criaram uma das maiores e mais sustentáveis sociedades do mundo antigo. Isso muda tudo. Muda a forma como vemos a história pré-colombiana, provando que a complexidade urbana não era exclusividade dos Andes ou da mesma América. Muda a forma como abordamos a conservação ambiental, pois agora entendemos que muitas áreas de alta biodiversidade na Amazônia podem, na verdade, ser jardins florestais antigos criados e manejados por humanos. As árvores de castanha do Pará e os cacaueiros selvagens não são tão selvagens assim, mas relíquias de uma agricultura milenar. O segredo milenar dos povos antigos, finalmente revelado, é um legado de sofisticação, engenhosidade e uma profunda conexão com a terra. Se esta história reescreveu sua visão sobre o passado, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdadeira história da Amazônia. E continue conosco, pois a cada camada de terra que removemos, um novo segredo do nosso passado esquecido pode vir à luz. A maior biblioteca de história do mundo não está em prateleiras, mas sim sob os nossos pés, esperando para ser lida.